Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O meu nome é Henrico e esse é o meu canal pessoal aqui no YouTube, onde eu faço minhas ideias, as coisas que já fiz na minha vida, as minhas viagens para mais de 40 países, enfim. Hoje o vídeo é exatamente sobre isso, sobre uma experiência que eu tive na minha vida. E sim, eu já fui vegano. Eu fui vegano não por um ano, mas por 2 anos. E olha só, eu fui vegano sem nem ser vegetariano. Fiz uma coisa muito louca. Normalmente quem me conhece pessoalmente sabe que sou uma pessoa que sou 8 ou 80, eu entro numa coisa de cabeça ou eu não quero nem entrar, assim, eu sou uma pessoa que normalmente tendo a fazer tudo assim ao extremo. E com o veganismo não podia ser diferente. Normalmente as pessoas, quando tentam te convencer a ser veganos, elas começam alegando pela questão da saúde. Eu ouvia muito isso. E de fato existem vários estudos, né, que tentam apontar mais para esse caminho. Na verdade, não é que o estudo concluiu isso, mas se você ler atentamente, você vai ver que existem alguns detalhes muito importantes nesses estudos que nem sempre são levados em consideração, ou até mesmo mascarados, né, em relação a esses estudos. Por exemplo, a associação de comer carne com câncer. Sim, vários documentários falam sobre isso. E de fato existe uma ligação, mas um detalhe muito importante sobre essa informação é que é, na verdade, ligado ao consumo de carnes embutidas. E não de carnes de modo geral, mas quando você vê assim, estudo liga carne com câncer, você já fica meio assustado, né? Mas de fato, carnes embutidas não deveriam ser consumidas nunca. E você pode comer carne pra caramba e não comer embutidos, né? Então, isso é a primeira coisa, assim, que tem que se levar em consideração. Várias coisas desses estudos, assim, tem esses detalhes. E, na verdade, se você vê bem mesmo, não é que comer carne é uma coisa ruim, não é que não é saudável. Pelo contrário, normalmente, assim, é até positivo. Na verdade, é bom você comer carne. De fato, existem outros estudos dizendo que a humanidade só evoluiu da maneira que a gente evoluiu por causa da carne. O nosso cérebro se expandiu, assim, se tornou a espécie dominante do planeta, como você pode ver em Sapiens ou em outros livros muito bons assim sobre o assunto, porque justamente a gente começou a ter um excesso muito grande de proteína na nossa cabeça. Então, na verdade, existem até estudos mais modernos agora, alegando que a falta de proteína animal pode vir até a desencadear algumas doenças psicológicas. Mas são coisas muito pouco conclusivas ainda, não dá para falar com certeza, mas eu posso falar com uma experiência pessoal, assim, que eu acompanhei em casa, que eu acredito muito que foi isso, mas eu não posso falar detalhes aqui sobre isso, tá? Outro argumento muito interessante que normalmente os veganos utilizam para te convencer a se tornar vegano é justamente a questão dos animais, assim, o amor aos animais. Você não vai mais matar animais para consumir. E isso, eu de certa maneira concordo. Eu pessoalmente, assim, acho muito difícil eu conseguir matar alguma coisa. Eu não sou uma pessoa que lida bem com isso, assim, se eu tivesse que matar minha própria comida. Mas na natureza a gente vê isso, né? A gente vê muito isso, na verdade, a cadeia alimentar toda tem a ver com isso. E é claro que a humanidade tem feito isso de forma até predatória, nos últimos séculos, tudo, né? Mas não é porque a gente está fazendo talvez da maneira não tão certa que não é da nossa natureza comer carne. Na verdade, como eu falei, a gente evoluiu por causa da carne, né? E a gente, logo assim, a gente precisa. Eu acho que a gente realmente precisa. Eu passei 2 anos sendo vegano e eu senti assim que eu fiquei muito fraco. O meu personal trainer me conheceu vegano e, claro, ele acompanhou todo o meu processo até eu voltar a comer carne. E ele mesmo pode dizer que a diferença, assim, é muito grande. Mas, assim, não é pouco. É muito grande mesmo. Eu estava me sentindo mais fraco e eu até quis tirar um pouco essa prova, assim, na verdade, eu convidei um amigo meu, assim, a fazer um braço de ferro, né? E, inclusive, eu peguei um amigo muito próximo, porque eu sabia que se eu perdesse não ia ter chacota nem nada, assim, não ia ficar falando assim, né? Então, eu perdi, e não só perdi, perdi muito mal. Não que talvez eu não perderia, assim, numa situação normal, assim, né? Talvez eu perdesse, eu não sei o quão forte ele era, na verdade, mas eu percebi em tudo. Eu percebi em atividades diárias, em várias coisas assim, que eu estava ficando muito fraco. E não é que você não possa ter proteína necessária comendo só vegetais ou, sei lá, não comendo carne. Mas aí você vai estar fazendo de uma forma não natural. Na verdade, para você não perder massa magra, tudo, você precisa comer muita proteína. E tá bom, você pode comer artificialmente uns whey proteins, comer uns suplementos, tomar vitaminas de um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Mas daí também perde um pouco o sentido, né? Porque se você está fazendo uma coisa para ser mais saudável também, você se encher de porcaria talvez não seja a melhor ideia, né?
E, sei lá, parece muito estranho, assim, você ter que se encher de remédios e coisas assim. Eu, pessoalmente, assim, não me parece uma boa ideia, né? Então, eu prefiro não fazer. E realmente, você tem como ter pena dos animais. Na verdade, esse argumento, eu acho que é o argumento mais humano, né, para você se tornar vegetariano, vegano, porque realmente matar não parece ser uma ideia muito legal. Na verdade, até o Masaru Taniguchi, naquele livro A Verdade da Vida, da Seishun Ie, ele falou que um dos primeiros questionamentos da vida dele, assim, de não ver sentido na vida e nas coisas antes de ter a iluminação que criou a filosofia dele, foi justamente essa questão de que a gente era obrigado a matar para sobreviver. Ele falava que a gente tem que pegar uma planta, a gente vai matar a planta, pegar os animais, a gente está matando os animais. E assim, tomou um tempo, né, para ele filosofar em relação a tudo isso, assim, e concluir, na verdade, de que a gente tem um propósito, as coisas têm um propósito, tem uma ordem natural das coisas, pelo menos eu acredito nisso, assim. E, mais uma vez, eu tô falando assim, eu mesmo não gostaria de ver, não gosto de ver bicho morrendo, tudo, sabe? Mas eu sei que isso faz parte da nossa natureza e é muito difícil você ir contra isso. Talvez em milhões de anos a gente poderia se adaptar se faltasse, mas enfim, para agora não é uma coisa que parece fazer muito sentido mais. Uma coisa muito citada também é a questão ambiental. E de fato, eu não sei dizer o quanto nós estamos destruindo o planeta por causa do nosso consumo de carne, mas uma coisa que eu também sei, e eu sei que é um fato, é que a nossa mídia está tentando nos convencer de que comer carne é ruim. E para nos convencer de que carne é ruim, eles têm falado várias coisas, e algumas inclusive, como eu comentei antes ali em relação a ser saudável ou não ser saudável, é uma coisa que já se provou ser uma mentira. Então, qual que é a garantia que nós temos de que isso talvez não seja uma mentira? Não estou dizendo que é uma mentira, não estou falando que não existe, sei lá, aquecimento global, não sei se existe. Eu não quero entrar muito nessa parte do aquecimento global, né? Na verdade, se você vê de verdade, ninguém pode provar que o aquecimento global é real, mas existem muitos indícios de que é. Né? Então tem muita gente que fala com conspiração, enfim, eu não estou chegando a esse ponto, não estou querendo falar sobre isso. E uma coisa que eu posso falar em relação a isso é que, assim, se o mundo estiver acabando, nós não vamos salvar o mundo. Infelizmente, a gente não vai. A gente já decidiu que não vai, a gente já escolheu outro caminho. A gente tem uma corrida econômica, tem uma corrida no mundo por recursos e não vai, a gente não vai. Esquece, se você acha que o mundo está acabando e a gente vai se salvar, isso não vai acontecer. Então, é melhor você viver mais saudável e mais feliz possível enquanto você estiver aqui. Pelo menos é o que eu acho, tá? Tá, não é porque eu falei isso que você vai começar a destruir a natureza e f***se o com tudo, tá? Não é isso. Eu tô falando que a gente tem que viver da maneira mais natural possível, da maneira melhor enquanto a gente estiver aqui. E assim, independente do que tu fizer, a gente como indivíduos não tem como mudar o todo. Isso não vai acontecer, sabe? Então, tente viver da melhor forma possível. E eu acho que a melhor forma possível não é sendo vegano, infelizmente, sabe? Eu acho que, na verdade, não é que nem sendo vegano, a verdade é que isso não vai importar no todo, né? E então, enfim, não tem muito o que fazer. Outro ponto importante, quando você se torna vegetariano, vegano, é muito fácil você deixar de ser um vegetariano para se tornar um carbotariano, né? Comer junk foods veganas, existe um mercado bilionário disso, assim, tem muita coisa de porcarias que são veganas, sabe? E você está consumindo elas, na verdade, tão ruim quanto estiver consumindo qualquer outra porcaria, como comer batata frita. Por exemplo, batata frita é uma coisa vegana, mas é uma merda, é uma coisa que você não deveria comer nunca, faz muito mal. Na verdade, tem até estudos falando que se você for no McDonald's, por exemplo, é melhor você comer 2 hambúrgueres do que um hambúrguer com batata frita, de tão mal que isso faz. Então, não é porque é uma coisa vegana que ela vai ser mais saudável. Na verdade, se for essas coisas industrializadas, é até pior. Então, assim, se você se preocupa com a natureza, se preocupa com a tua saúde, se preocupa com o teu bem-estar, a melhor coisa que você pode fazer isso é tentar ter uma vida mais saudável dentro do que a gente sabe da receita que deu certo na humanidade. Você pode se mudar, por exemplo, para um lugar onde eu moro, por exemplo, os meus vizinhos de sítio, eles matam os próprios animais que eles consomem. Eles dão a comida mais saudável para os animais comerem também, e eles matam esses animais ocasionalmente e consomem, vivem uma vida mais perto da natureza, que inclusive foi provado já que você sentir o cheiro de mata faz muito bem à saúde, né? Até uma coisa que é anti-câncer, assim, é uma coisa que é incrível, né? Tem até outro vídeo que eu fiz aqui falando
por que você deveria acreditar em Deus e por que as coisas que fazem bem de verdade pra gente. Eu não quero fazer esse link aqui agora, mas já fazendo assim, né? Você tem que se aproximar de coisas que fazem bem pra você, coisas que são saudáveis, coisas que, enfim, que vão te levar pra frente. E assim, o que tiver que ser, vai ser. Outro detalhe importante, no meu caso pessoal, que eu vivo no Rio Grande do Sul, né? Eu moro na terra do churrasco, né? Aliás, toda essa área aqui do Rio Grande do Sul, da Argentina, Uruguai, que tem o bioma de Pampa, é o melhor lugar do mundo para você comer carne saudável. Porque o Pampa é, na verdade, um bioma feito para o gado, é o melhor. Você não precisa colocar ração, porcarias que fazem mal, que isso sim dão câncer para você e realmente te deixam doente. Você não precisa colocar nada disso, porque aqui é um lugar perfeito para isso. Então, nada mais saudável do que você sim, seguir, né, a cultura do lugar, seguir as suas tradições, e é isso, eu sou muito a favor disso. E claro, né, como meu velho pai já falou pra mim, e eu repito aí pra você, tudo que é demais faz mal. Então, talvez por isso ser vegano não seja uma boa opção. Então é isso, amigos. Eu sei, hoje o vídeo foi um pouco polêmico demais, assim, talvez vai ter gente que vai estar me xingando, vai ter gente que vai estar concordando comigo. Mas, enfim, expresse essa opinião aqui embaixo, por favor, vai estar me ajudando bastante. Me dê like, dislike, me xingue, me ame, qualquer coisa que me gere engajamento, tá? Tamo junto, valeu, até daqui a 2 dias, e é nóis. Tchau.